Você vem para a universidade para trabalhar ou estudar e acha que está no ambiente mais seguro do mundo. Mas não é bem assim. Nos últimos anos, temos ouvido falar mais sobre um tipo de violência, o assédio, que acontece em vários lugares, inclusive aqui na universidade. Muitas vítimas não querem mais se calar. Elas denunciam, mas quando voltam a falar sobre o que sofreram, por causa do trauma, preferem não se identificar. Ele me humilhou, assim, sabe? Tava na frente de outro servidor, começou a gritar comigo, levantar a voz, eu fiquei muito envergonhada pela situação, eu fiquei sem reação, eu não sabia o que fazer porque eu nunca tinha passado por isso antes. Comecei a ter problemas estomacais, eu não conseguia dormir direito, estava sempre deprimida. Eu procurei a ouvidoria da UFSC, eu fui até lá, contei o que aconteceu e ele respondeu, ele teve direito de resposta. Ele chegou a usar minha denúncia contra mim na resposta dele, dizendo que cabia um processo por calúnia e difamação. Relatamos esse caso para esta advogada, que ponderou algumas questões acerca da situação. Veja só, aí a gente pode olhar por de várias formas, né, essa situação. Ela é uma mulher, né, então é importante fazer esse recorte também. E ele era um homem, aí a gente já vê culturalmente, querendo ou não, uma crença de hierarquização. Talvez ela, né, já sentindo essa hierarquização e ela ciente e até com a postura de se falar, olha, cabe processo nesse caso contra você, ela recuou, acaba se fragilizando. Aí a importância dessa aluna e dos alunos como um todo, das alunas como um todo, terem redes. E o conversar, o falar e não achar aquilo ali normal, não achar aquilo natural. Uma pesquisa feita pelo Instituto YouGov no Brasil entrevistou mulheres de todas as regiões do país. A pesquisa teve o espaço público como foco e considerou assédio, abusos verbais, físicos ou emocionais. Todas as mulheres da pesquisa afirmaram que já foram assediadas em suas cidades. Metade foram seguidas nas ruas. Muitas tiveram seus corpos tocados e outras foram estupradas em espaço público. Já o governo brasileiro não tem dados oficiais sobre o assédio, assim como a UFSC, mas alguns grupos, como o LabFlor, fazem pesquisas pela universidade. A nossa pesquisa se restringiu ao curso de letras. A maioria é assédio moral, a maioria era praticada pelo corpo docente, entre professores, homens e alunas, geralmente. E moral, isso que é interessante, né? Você vê a extensão do machismo, né? Tanto o assédio moral quanto o assédio sexual, eles envolvem a questão hierárquica. Apesar das pesquisas, é difícil caracterizar o que é realmente o assédio. O assédio, ele vai ser caracterizado principalmente por um comportamento que é abusivo, em um determinado relacionamento. Então, inicialmente a gente tem que analisar o assédio como uma forma de comportamento que é abusiva de uma pessoa para com a outra. Tem que se verificar a frequência com que essa forma de tratamento ela é dispensada, essa pessoa que está sofrendo esse assédio, e também verificar quais são os objetivos. São utilizados muitas vezes para colocar a pessoa em submissão ou então até para obter favores sexuais, que é no caso do assédio sexual. Quando o assédio é denunciado na UFSC, a instituição precisa dar uma resposta. Pela ouvidoria, a gente vai esclarecer a ela que ela pode dar entrada formalmente num processo administrativo no protocolo geral da UFSC. Ela pode optar por fazer essa reclamação por escrito, né, na corregedoria da UFSC. Ela pode fazer essa reclamação, essa denúncia, né, desse assédio que ela sofreu na comissão de ética da universidade, né, que são os órgãos que estão em defesa da comunidade. A ouvidoria, nós particularmente, a gente não pode receber a demanda e abrir um processo com essa demanda, mas suponhamos assim, o demandante, o dono da demanda, o assediado, ele pode solicitar que a ouvidoria encaminhe para esses locais. Apesar dos diversos órgãos para onde o processo pode ser encaminhado, a ouvidoria é o único canal de recebimento de denúncias de assédio na UFSC. Mas, ao mesmo tempo que recebe esse tipo de denúncia, também recebe reclamações gerais, como sobre o transtorno das obras, por exemplo, o que sobrecarrega esse serviço.
Não tem um procedimento específico, ou pelo menos não demonstram na página, na informação, que seria o canal mais direto do aluno. Então, o que deve acontecer? A postura da universidade não é, obviamente, se fechar a isso, mas identificar e dizer, opa, até agora estamos tratando desta forma, mas a gente vê a instituição, ela tem um direcionamento para isso, mas precisa instrumentalizar, para isso precisa de pesquisa, para isso precisa de decisão e atuação. Se eu tivesse alguém que me assegurasse 100% que eu seguindo com esse processo, eu conseguiria ter alguma justiça, nesse caso, eu seguiria sem a menor dúvida. Porque o que ele fez comigo, ele pode fazer com outras pessoas. E outras pessoas não merecem passar por que eu passei. Eu dei essa entrevista para deixar as pessoas alertas que essas situações acontecem e deixar todo mundo preparado. Porque é uma situação que ninguém merece passar. É horrível.